Na semana que alcançamos o triste número de meia centena de brasileiros e brasileiras mortas em razão da Covid-19, emprestamos nossa homenagem e solidariedade às famílias enlutadas com uma mensagem de reflexão que tem o propósito de conscientizar, de valorizar a vida. Infelizmente morri, todos morreram. Com vida restaram, até esse momento, umas 5.000 pessoas residentes em Floraí, Paraná, Brasil. A população inteira do município de Nova Esperança e a dos entornos de 25 quilômetros foram dizimadas nos campos, nas cidades, apesar da diferença de suas crenças, ideologias e classes sociais. O que meus céticos olhos viam pela imprensa me ocorreu na pele. Foram 51.000 mortes, o equivalente às 28.000 pessoas que moravam em Nova Esperança, às 14.000 em Alto Paraná, às 5.000 em Castelo Branco e às 4.000 em Atalaia. A situação é muito grave. Campanhas de orientação quanto à prevenção são feitas pelas autoridades em todos os estados e municípios. A pandemia é uma realidade global e o Brasil está incluso. Dados oficiais dos governos remetem-nos à prevenção. São 9 milhões de pessoas contaminadas no mundo e 1 milhão no Brasil. Cerca de 500 mil de pessoas perderam a vida no mundo todo, 51.000 delas no Brasil. No ar, a voz, o violão, ele, Donizete Silva, o Zete, aqui na Escala. Olá, amigo, amiga, seguidor, seguidora das redes sociais, Beto Neves e ouvintes da Rádio Escala FM 87,9. Graça, saúde e paz seja sobre a sua vida onde quer que você esteja e vá. A voz, o violão, eu, Donizete Silva, o Zete, canto as músicas que você gosta com o carinho, a dedicação que você merece. Pegue aquele fone de ouvido maneiro, plugue ele no rádio, no telefone e cante comigo, vivendo toda a alegria, a fé, o prazer desse som. Pra eu não pecar contra ti, Senhor, a tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei,
para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi. Espalhe o amor, a esperança. Acesse sempre as nossas redes sociais no YouTube e no Facebook. Curta, compartilhe e interaja à vontade. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ter oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Fica o conselho de Jesus em Mateus capítulo 6, versículos 3 ao 7. Mas vocês, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo, e o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Ó Deus, seja todo louvor, toda minha adoração, pois do mundo de trevas me tirou e me deu a salvação. A Deus seja todo louvor, toda minha adoração, pois do mundo de trevas me tirou e me deu a salvação.
Antes não tinha nenhuma alegria, nem sabia o que fazer. Mas Cristo veio, mudou minha vida. Vejo nele razão pra viver. Antes não tinha nenhuma alegria, nem sabia o que fazer. Mas Cristo veio, mudou minha vida. Vejo nele razão pra viver. A ele seja dada a glória, a honra e o louvor. Só Deus é quem nos dá vitória. Só ele é Deus, só ele é o Senhor. A Deus seja todo louvor, toda minha adoração, pois do mundo de trevas me tirou e me deu a salvação. A Deus seja todo louvor, toda minha adoração, pois do mundo de trevas me tirou e me deu a salvação. Antes não tinha nenhuma alegria, nem sabia o que fazer. Mas Cristo veio, mudou minha vida. Vejo nele razão pra viver. Antes não tinha nenhuma alegria, nem sabia o que fazer. Mas Cristo veio, mudou minha vida. Vejo nele razão pra viver. A ele seja dada a glória, a honra e o louvor. Só Deus é quem nos dá vitória. Só ele é Deus, só ele é o Senhor. Ele é bom, é fiel, companheiro. Quando as lutas... Falando da bondade de Deus, tenho em mente o Salmo 34, versos 7 e 8. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Existem momentos na nossa vida que surgem dificuldades, não é verdade? Problemas, lutas e provações. São situações que nos deixam esgotados física e emocionalmente. Lutas e provações não devem abalar a nossa confiança em Deus, pois a confiança e o temor no Senhor trazem livramento para a nossa vida. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Jeremias capítulo 29, versos 12 e 13. Sou grato, Senhor, por todas as provações que me fazem crescer em Ti, pra Te servir.
aflições, me transformar. Mas é difícil de entregar todo o meu ser e confiar que as tuas mãos estão comigo para me amparar. E quando vem as grandes provas, eu logo quero agir por mim. E a voz de Deus, assim eu deixo de ouvir. Sou grato, Senhor, pelas lutas do meu viver, pelas provas que eu venho a ter que suportar. Sou grato, Senhor, pois afinal você vitória me dará, e eu te darei louvor. A minha vida é tua, Deus, ó, cumpre em mim os planos seus, pois a teu lado, ó Senhor, eu quero estar. E quando virem as grandes provas, não mais eu quero agir por mim e a tua voz, assim eu quero ouvir. O Estado Democrático de Direito. Com você, política e cidadania. O Estado Democrático de Direito está baseado no cumprimento por parte dos governos das normas de direito e no chamado Estado Social de Direito ou Estado de Bem-Estar Social. Um Estado democrático de direito é aquele que garante, a partir de um Estado governado democraticamente e submetido ao direito como fundamento primeiro de suas ações, o atendimento a elementos básicos que promovam uma vida digna a todos os cidadãos e cidadãs. Há uma diferença fundamental entre as categorias jurídicas nomeadas Estado de Direito e Estado Democrático de Direito. O Estado de Direito surgiu nos séculos XVII e XVIII no âmbito das revoluções que provocaram mudanças na organização política das sociedades inglesa e francesa ao acabar com o absolutismo e implantar o parlamentarismo. No sistema parlamentar, os legisladores devem governar a partir do que está previsto no corpo das leis. Se os legisladores cometem excessos e descumprem com a lei em seu governo, eles podem ser depostos. Isso acontece porque há
no Estado de Direito a previsão de uma espécie de direito natural que deve ser regulado pelo contrato social, como foi estabelecido no âmbito da filosofia política pelo filósofo inglês moderno John Locke. Segundo a teoria do contrato social de Locke, todos os cidadãos têm direitos por natureza e, na medida em que podem surgir conflitos da reivindicação desses direitos, os cidadãos unem-se na sociedade e estabelecem um acordo para que haja a mediação dos conflitos e, consequentemente, a paz. Quando um cidadão descumpre o pacto ou o contrato social, ele comete um crime. Baseados nesses ideais, a Inglaterra implantou o parlamentarismo no ano de 1689, após passar por séculos de regimes autoritários que impuseram leis e não respeitaram o direito individual. Na França, aconteceu algo semelhante, pois a Revolução Francesa destituiu o poder absolutista a partir das batalhas ocorridas entre 1789 e 1795 e colocou no lugar um governo republicano baseado no cumprimento das normas do direito estabelecidas pela Constituição. Tendo esses dois países como parâmetros, a diferença crucial entre a França e a Inglaterra é que os ingleses adotaram o parlamentarismo com a monarquia. Assim, o governo era representado pelos monarcas, mas o corpo de leis que regula o governo era estabelecido pelo poder legislativo. Já os franceses adotaram o sistema republicano, havendo tripartição dos poderes que visa a combater qualquer tipo de excesso de poder a partir da repartição igualitária dos âmbitos legislativo, executivo e judiciário. A queda da Bastilha foi o evento da Revolução Francesa que representou o fim do absolutismo e a aplicação de um Estado de direito liberal. O poder dos governos republicanos é distribuído, portanto, entre aqueles que criam as leis, o legislativo, aqueles que executam as leis em seus governos, o executivo, e aqueles que atuam quando há o descumprimento da lei por parte de um dos poderes ou dos cidadãos comuns, o judiciário. Os direitos fundamentais que regulam esse tipo de Estado são os direitos à vida, à liberdade e à igualdade. Os governos franceses e ingleses modernos começaram a instaurar no mundo o chamado Estado de Direito, que desde a sua fundação tinha uma forte inspiração burguesa e liberal. O liberalismo é uma doutrina econômica idealizada por John Locke e mais bem teorizada e fundamentada pelo filósofo e economista inglês Adam Smith. Segundo esses pensadores, o governo não deveria intervir na economia e diretamente no modo de vida das pessoas, limitando-se a solucionar os conflitos e a organizar a verba estatal e aplicá-la nas obras públicas. Uma série de distorções ocorreu nas sociedades liberais, principalmente em virtude da miséria em que se encontrava a população e da exploração dos trabalhadores das fábricas por parte da burguesia, fazendo emergir o pensamento socialista, que foi
detalhado e transformado em doutrina econômica por Karl Marx, filósofo, sociólogo e economista alemão, e Friedrich Engels, economista e jornalista, considerados os criadores do socialismo científico. A população geral estava insatisfeita. A fome, a falta de emprego, as jornadas exaustivas, a falta de direitos para os trabalhadores, como salário mínimo, descanso semanal remunerado, aposentadoria e licença maternidade, os altos índices de violência, a baixa escolarização e o alastramento de doenças levaram a população europeia à beira da ruína. Em razão desses problemas sociais, no início do século XX, os economistas passaram a rever o liberalismo econômico que fundamentava o Estado de Direito. O economista inglês John Maynard Keynes criou, então, uma teoria que ficou conhecida como keynesianismo ou social-democracia. A social-democracia baseia-se na premissa de que, para que o mercado, a economia, o governo e a vida das pessoas funcionem adequadamente, o Estado deve atender uma série de normas que visem a melhorar a vida geral da população e manter um estado de bem-estar social, ou seja, o Estado Social, que mais tarde ficou conhecido no meio jurídico como Estado Democrático de Direito. Segundo José Afonso da Silva, jurista e professor titular aposentado do Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o Estado Democrático de Direito concilia o Estado democrático e Estado de Direito, mas não consiste apenas na reunião formal dos dois elementos desses dois tipos de Estado. Revela, em verdade, um conceito novo que incorpora os principais daqueles dois conceitos, mas os supera na medida em que agrega um componente revolucionário de transformação do chamado status quo. Isso significa que o Estado Democrático de Direito passou a formar um novo conceito, completamente diferente do que já era feito pelo Estado de Direito, por acomodar em si novos elementos que dizem respeito à vida e à sua regulação nas sociedades contemporâneas. Portanto, o Estado Democrático de Direito, apesar de parecer ser um simples Estado de Direito entoado por governos democráticos, onde há apenas a participação popular na escolha dos governantes, não é. A democracia na escolha dos participantes é fundamental, mas deve haver também uma série de garantias de direitos fundamentais para que haja, de fato, liberdade e igualdade entre as pessoas. Esses direitos são educação, saúde, saneamento, direito de ir e vir, direito ao julgamento livre e imparcial, com a prerrogativa de ampla defesa para aqueles que são acusados de cometer crimes, direito à alimentação adequada, direito à previdência, aposentadoria e a garantia dos direitos trabalhistas em geral. O conjunto de direitos que aderem na concepção de Estado Democrático de Direito visa a garantir, em suma, a dignidade da pessoa humana, partindo do pressuposto de que todo mundo tem direito a garantias básicas que tornem a sua vida digna
de ser vivida. Existem documentos oficiais nos âmbitos do direito constitucional e do direito internacional que regulamentam as garantias que devem ser atribuídas à população em um Estado democrático de direito. Esse louvor fez parte do começo do meu ministério. Segunda live solidária Deus é Fiel com Salete Sanitá e Donizete Silva, dia 27 de junho de 2020, às 15 horas, em nossas redes sociais, no Facebook. Trazendo para mim angústia e dor, eu não irei sofrer, porque Jesus não vai deixar. Mesmo se eu chorar, não vai deixar que eu fique assim. Irá me consolar, porque Jesus tudo é pra mim. Não vai deixar que eu sofra, não vai deixar que eu chore. E se na luta eu entrar, junto comigo lutará. Não vai deixar que eu perca, não vai deixar que eu fale, pois tudo Ele é pra mim, princípio e fim. Segunda live solidária Deus é Fiel com Salete Sanitá e Donizete Silva, dia 27 de junho de 2020, às 15 horas, em nossas redes sociais, no Facebook. Posso ter. Aleluia, glória a Deus. Culto legal. Salva a alma e a vida. Organize o templo. Interdite espaços recreativos, cozinhas, cantinas e refeitórios. Nos banheiros devem ter apenas sabonete líquido, papel toalha, álcool 70% e lixeira com acionamento pelo pé. Coloque cartazes orientativos afixados e álcool em gel em pontos estratégicos do templo. Organize as cadeiras e bancos para que receba apenas 30% da capacidade da igreja. Oriente a liderança. Treine uma pessoa para atender na porta do templo. Com equipamentos de proteção, ela vai orientar e depositar álcool gel nas mãos de cada pessoa. Além disso, todos devem higienizar a sola dos sapatos em um tapete umedecido com água sanitária. Cada pessoa deve levar o próprio lenço para espalhar o álcool colocado sobre os objetos pessoais. Oriente os fiéis. Evite aglomerações. É preciso organizar os fiéis por culto, fazer grupos fixos de participação e comprovar nome dos presentes e telefone de contato por meio de uma lista de presença. A lista deverá ficar arquivada na igreja à disposição do poder público por um prazo mínimo de 60 dias. Pessoas dos grupos de risco devem acompanhar as celebrações de forma online. Na igreja, os fiéis devem manter distanciamento de 2 metros. Qualquer contato físico é proibido.
O uso da máscara é obrigatório, inclusive durante as falas e pregações. Os elementos da ceia devem ser entregues na mão do fiel, jamais na boca. Conduza o culto com respeito à sua vida e à das pessoas. Cuide da limpeza e desinfecção de todos os ambientes antes e depois das celebrações. Os cultos devem ser realizados das 6 às 22 horas, com 60 minutos de duração e com intervalo de 1 hora e 30 minutos. Não compartilhe equipamentos, instrumentos e objetos, os quais devem ser higienizados antes e depois do uso individual. O método de coleta deve ser revisto para que não haja contato físico com os objetos ou dinheiro, possibilitando a coleta por meio de uma caixa fixa, por correio ou por meio eletrônico. Não pode circular com a salva pelas mãos das pessoas. Não pode haver oração por imposição de mãos após o culto. O atendimento deve ser individualizado e pré-agendados, com intervalos de 15 minutos e mantendo o afastamento de 2 metros entre as pessoas, sempre usando a máscara. Culto legal. Salva a alma e a vida. Uma campanha do Copene, Conselho de Pastores de Nova Esperança. Ele é manso. Mas é manso. Não. É manso. É manso, cachorro? Tá, Eu sou ligado, ele tá com a pata quebrada. Não aguenta nem andar. A Ruth tá falando assim, tem mas dois eu tenho cachorros, medo daquele cachorro. Eu vou registrar esse momento, tá vendo lá? Ó? A Ruth tá estática, parada. O que foi, Ruth? Por que você não quer chegar? Hã? Que irmã? Isso que é pra chamar a irmã. Pode chegar, tá com medo do cachorro? Ah, tá com medo lá o cachorro. Olha a situação do cachorro. Tudo engrungido. Por causa do frio, a Ruth tá com medo do cachorro. Olha lá, ó. É um preto pequeno, né? Um grande. E um grandão. Não, os dois são mansos. Nossa, pai, tem um medo tão grande. Ele é manso, sim, da gente. O irmão é manso, não, eu tenho medo. Eu também tenho medo. Já imaginou você tá filmando agora o cachorro vem dar uma bocanhada na perna? O cachorro é bravo. Vai, pega, vai, pega. Então, eu falei, não tô indo na casa Mas do eu outro, até não. acostumei com eles. Mas não tô indo na casa dela também. Chamei de portão só, né? Porque nós íamos buscar só. Seja abençoado em mais um culto online. Curta e compartilhe as nossas publicações. Curta também a nossa página e siga-nos para ser notificado sempre que houver publicações. Fale conosco, envie seu pedido de oração e suas sugestões. Você pode contribuir com dízimos, ofertas e doações por meio de depósito e transferência bancária. Nesse tempo de pandemia, temos muito a fazer, além de orar e anunciar a palavra de Deus. Os dados bancários e nosso WhatsApp estão no rodapé e na descrição do vídeo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus te conhece intimamente, percebe, entende o que se passa na sua mente e no seu coração.
as suas necessidades, dúvidas, medos e é capaz de te guiar pelo melhor caminho. Obrigada Aleluia. por tudo que tens feito em nossas vidas, Senhor. Nós somos gratos a Ti e não somos merecedores, mas a Sua misericórdia é imensa, amado Deus. Graças damos a Ti. Amém, Jesus. Hino de número 200. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e encarregado, tem cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é o verdadeiro amigo, e provas nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Vamos ouvir irmã Geni. Aleluia, Jesus. Tá tudo bem, irmã Geni? Tudo bem, graças a Que Deus. Tudo bem aqui? Que Muito bom. contente. O pastor está Graças fazendo a uma Deus. noite, né? Vai fazer oração, louvar a Deus. Eu Benção. não podendo ir na igreja mesmo, mas tá bom, né? Está aí, né? Quando Deus quiser, um dia a gente vai também, se Deus quiser. Isso tudo vai passar. Graças a Deus. Tudo passa. Se Deus quiser, tudo passa. Amém, graças a Deus. Jair, quer falar alguma coisa? Graças a Deus, né? Por essa oportunidade de estar na presença de Deus mais um dia. E tudo que está se passando é permissível de Deus, né? Então Deus, ele permite determinadas situações para que nós se achegue mais a Ele, para que nós tenhamos mais cuidado com as coisas, né? Então, graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Graças a Deus. Ele tem nos guardado, Ele tem nos abençoado, né? Amém. Ele tem nos livrado. Em tudo Deus tem um propósito, né? Então às vezes a gente demora para entender. Ele sabe de todas as coisas, né? Então graças a Deus, a gente está na presença dele mais um dia, né? Ouvindo a palavra dele, se engrandecendo ao nome dele. E toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Salmos 23, versos 1 ao 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não temerei medo de nada, ou não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém. A criação de ovelhas, ela era uma atividade econômica bastante comum em Israel e em outras nações na época do Velho Testamento. Davi, antes de ser rei, foi pastor de ovelhas. Nós vemos isso lá em 1 Samuel, capítulo 16, quando Samuel foi ungir-lo rei, e ele estava no campo, no pasto, pastoreando as ovelhas. Ao escrever o Salmo 23, o autor, ele tinha em mente todo o seu cuidado para com as ovelhas e tomou isso como exemplo do cuidado que Deus dispensa a todos nós. Todo o Salmo 23, ele é conjugado na primeira pessoa do singular, ou seja, trata-se de um testemunho pessoal. Então o salmista não está falando de outro, ele está falando de si mesmo. Ter o Senhor como nosso pastor, portanto, é uma experiência pessoal, intransferível, que cada pessoa precisa e deve experimentar, testemunhar. Por meio do compromisso e da obediência, como ovelhas, nós compreendemos que Deus, ele supre as nossas necessidades, ou seja, Deus não dá o que queremos, mas Deus dá tudo o que nós precisamos. Não é possível ser ovelhas de Deus, tê-lo como nosso pastor, se fazemos a nossa própria vontade, escolhendo os caminhos que agradam ao nosso coração em direções muitas das vezes pecaminosas. Portanto, a relação ovelha-pastor se baseia em compromisso e obediência. Nós precisamos estar comprometidos como ovelha para obedecer e seguir ao Senhor, para que Ele esteja comprometido conosco para cuidar e dar tudo aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos. Às vezes nós temos um ilusório sentimento de falta. Está faltando alguma coisa. Não é assim? Deus nos dá pão e aí nós achamos que falta manteiga. Se Deus dá o pão e a manteiga, então nós achamos que falta o queijo. E sempre está faltando alguma coisa. Verdade. Porém, contudo, quando Deus nos deu o pão, a nossa necessidade já estava plenamente suprida. Ao pensar assim, nós podemos dizer graças a Deus, obrigado, não é assim? Obrigado, Jesus, por esse pão que tu me deste. Mas se nós pensamos de outra forma, aí nós vamos começar a murmurar. Por exemplo, quando os israelitas eles atravessaram o deserto, Deus lhes deu o maná, não é verdade? Ele vinha todos os dias, exceto no sábado, quando eles comiam o que restava dos outros 6 dias. Nunca faltava. Mas o povo nunca estava satisfeito também.
essa história, esse texto está registrado no livro de Números, capítulo 11. Então essa insatisfação chama-se cobiça, desejo mal. Eles queriam carne, Deus lhes deu o que pediam, ou seja, a carne, mas isso lhes fez muito mal, causou mal para aquela gente, para aquele povo. Precisamos cuidar, avaliar bem se aquilo que tanto nós queremos e infernizamos Deus, porque queremos de todo jeito, e o Senhor que conhece a necessidade fala, isso não é bom para você, mas a gente começa a infernizar. Será que isso vai nos fazer bem? É a mesma coisa do filho, não é assim? A gente não sabe o que é bom para um filho, né? E às vezes a gente fica ali, né, e tal, te infernizando, e aquela tentativa, né, de enfim, até que às vezes o pai cede. E aí o que vai acontecer? Problema, dificuldade. Não foi assim com o filho pródigo? Pai, me dá essa herança aí agora, porque olha, né, essa casa aqui é um inferno, Deus me livre, não quero ficar mais aqui, eu sou dono da minha vida, né, e tal. E aí o que aconteceu? Então não vai adiantar eu prender ele aqui, porque o coração já foi. Mas o pai também sabia que ele ia quebrar a cara, ver como é que eram as coisas lá no mundo, e o pai já estava preparado para recebê-lo, porque o pai é assim, a mãe é assim, não é verdade? Nós não apontamos, nós não falamos, tá vendo? Eu não te falei, né? A gente não faz assim. Quando você vê o filho voltando, todo quebrado, todo estourado, né, você só pensa numa coisa, que é abraçá-lo, não é assim? Você quer abraçar ele, né? Meu filho, o que aconteceu, né? Não é como o mundo, então é um amor inexplicável, né? Você não consegue fazer mal para o filho, você não consegue pensar mal, né, do filho. Então vamos assim pensar em Deus como nosso pastor, sabendo que nós temos que ter o compromisso, a obediência como ovelha diante dele, e que Deus ele vai suprir todas as nossas necessidades. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vai me faltar o luxo, mas não vai me faltar o que eu preciso. Vai me faltar aquilo que me fará mal, mas aquilo que é necessidade para o meu bem, eu posso ter plena certeza que o Senhor ele garante, ele supre a necessidade, ainda mais nesse tempo de pandemia e dificuldade, que as pessoas têm, assim, não sabemos, nós não sabemos o que será o amanhã, nós não sabemos, nós só temos uma certeza, se nós somos ovelhas de Deus, nós podemos crer, acreditar, ficar tranquilos que Ele está cuidando de nós. Deus está pronto para nos abençoar, tem nos sustentado até aqui e vai continuar nos sustentando para a glória dele. Amém. E como Amém. diz o finalzinho dos Salmos, ele diz o quê? E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Quando Davi fala essa casa que ele vai morar todos os dias da vida, ele está se remetendo à vida eterna. Então, além de Deus ele suprir as nossas necessidades, ele ainda estamos chegando ao final do programa. Nosso encontro todas as sextas através das ondas sonoras do rádio, por meio da Rádio Escala FM 87,9 de Paranavaí, Paraná, Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. A voz, o violão, eu, Donizete Silva, o Zete, retornarei na próxima sexta-feira. Até lá, meu pai, dá-me essa carona no seu coração. Abraços do Zete. Tchau, pessoal. Falando no céu, vamos encerrar com uma, né? Além do Rio Azul. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro.
nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em vida. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em vida. As nações andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro. Aleluia, Deus! De jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. Glória a Deus. Amém. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça Glória de a Deus. nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Amém. Está terminado no nome de Jesus. Graças a Deus. Bênção de Deus. Deus abençoe, pastor. Amém. Deus abençoe vocês.